Paz e graça. O tema, irmãos, está dizendo acerca das doenças, a origem das doenças. A origem das doenças é somente maligna? Todas as doenças são apenas de origem maligna? Irmãos, ao nosso ver, existem pelo menos 4 razões pelas quais existem as doenças e pelas quais as doenças surgem, tá? Eu vou simplificar para os irmãos. Em primeiro lugar, e talvez a primeira causa de doenças é a causa divina, a causa maligna, também existe a causa humana e também a causa natural. Pelo menos essas 4 causas pelas quais existem as doenças, mas existem ainda mais, mas para não ficar muito complexo essa aula, esse vídeo, nós vamos simplificar e falar somente sobre essas 4 e ficar sobre essas 4 vertentes, para não estender muito, tá bom? Então, primeira coisa, a doença ela pode ser de origem divina, vinda do próprio Deus, em relação a um teste da parte de Deus, ou até mesmo um castigo da parte de Deus. Por exemplo, no caso de Miriam, que era irmã de Arão e Moisés, quando ela se revolta contra Moisés, Deus coloca nela lepra. E ela fica fora do arraial 7 dias leprosa. E Moisés teve que vir e orar por ela. Então, doença por causa divina direta. Também há doença por causa maligna, que é onde muitos questionam e dizem que todas as doenças são somente de origem maligna. E nós discordamos nisso, porque nem todas as doenças são de origem malignas. E não concordamos que toda doença é origem demoníaca. Há também, como estou dizendo, doenças que são de origem maligna, de opressões malignas que vêm acarretar doenças no corpo da pessoa, tá? Na alma da pessoa, na psique da pessoa. Existe sim doenças devido a obras malignas de bruxaria, obra de feitiços e também doenças de obra maligna hereditária, de maldições, de perturbações, aonde vem a trazer também doenças malignas para a pessoa. Existem também doenças na questão humana, tá? Por causa humana, ou seja, por causa muitas das vezes da própria pessoa. Como nós sabemos que a pessoa, por falta de vigilância, também pode vir a ficar doente. Se veste mal, por exemplo, acaba de tomar um banho quente e sai na friagem e pega uma pneumonia. Ou seja, é origem maligna? Não. É origem divina? Não. É origem humana. A própria pessoa que não se cuidou, que não se preservou e tomou uma friagem muito grande e pegou pneumonia. Então, há as doenças de origem humana, tá? Por causa do próprio ser humano. Há também a doença, como eu disse aqui, o 4º ponto. 4 pontos nós vamos deixar. Há doenças de origem da própria natureza devido ao pecado de Adão e Eva. Que o pecado de Adão e Eva trouxe para a natureza doenças. Trouxe para a natureza espinhos e cardos, como diz a Bíblia, que Deus disse para Adão, espinhos e cardos te produzirás. Ou seja, doenças, ou seja, coisas, fenômenos maléficos que vêm acarretar ao ser humano malefícios, tá? Que vêm trazer para ele doenças, que vêm trazer para ele a própria morte, dores e cansaço e muita fadiga. Então há a doença ou as doenças de origem da própria natureza humana caída por causa de Adão e Eva, tá? Mas também há outras questões que não dá tempo de entrar. Há outros departamentos e outras causas que também podem ser
colocadas como causas porque veio a doença ou porque surgiram certas doenças. Há muitas outras coisas ainda que, se você colocar em detalhe, poderia ser a causa de certas doenças. Por exemplo, o paralítico de Betesda, quando é curado, Jesus diz: vai e não peques mais. Então aquela paralisia, aquela doença, era por consequência de pecado. Tá? Era por consequência dele mesmo que havia pecado muito, e devido à consequência de pecado surgiu essa doença, que também é um departamento onde surgem muitas doenças devido a consequências de pecado que a pessoa comete. Tá? Ou seja, poderia ser um departamento espiritual. Quanto mais pecado, pode acarretar doenças. Então, na verdade, irmãos, há muitos departamentos. Se você analisar, teoricamente, pode surgir outro tipo de vertente. Mas, pelo menos, essas 4 vertentes são as que nós analisamos com mais cuidado. E talvez essa quinta agora, que é a questão espiritual, devido a ações no mundo espiritual, que no caso o pecado pode trazer também doenças. Jesus disse: vai, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então, pode ser também a questão espiritual, o pecado acarretando doença sobre a pessoa. Então, recapitulando, causas da doença. É só de origem maligna? Não. É de origem, vamos colocar, divina, vamos colocar divina, vamos colocar maligna, vamos colocar humana, natural, e podemos colocar a quinta agora também espiritual, tá bom? Então, divina, maligna, humana, natural e espiritual, devido à consequência de pecado. Amém? Então, por enquanto é isso, irmãos. Vamos analisando mais, vamos tentando chegar mais perto de uma conclusão e de uma concordância, tá? Mas por enquanto é isso. Agora, uma causa definitiva não tem. São causas, tá, para as doenças. Então, dependendo da doença, existe uma causa em específico. Existe uma resposta. Amém? Então, ela pode ser de origem divina, pode ser de origem maligna, sim, pode ser. Pode ser de origem humana, pode ser de origem natural, mas essa natural que eu falo, da natureza caída, de Adão e Eva, pode ser também de uma natureza espiritual devido às minhas ações no mundo espiritual, tá? E outras, mas vamos parar somente nessas 5. Eu disse 4, acabei falando ainda 5. Amém? Por enquanto é isso. Vão analisando, vamos tentando entender melhor, vai anotando, vai marcando e vai tomando a sua conclusão, tá bom? Então, por enquanto é isso, mas as doenças não são todas de origem maligna, e não são só de origem maligna, tá bom? Como nós aqui acabamos de analisar. Amém? Então, que Deus te abençoe e te esclareça mais. Analise, estude e comprove. E fique na graça de Deus. Paz e graça.